Salve galera, o tema do vídeo de hoje é Yuval Harari e a propaganda de guerra. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Se você preferir também, tem aqui o Pix na descrição do vídeo. A você que contribui para manter e melhorar nosso trabalho, meu muito obrigado. Note, agora, dia 6 de março, o Fantástico, é o show da vida, né? O show da vida, o show da mentira, o show da fake news, exibiu a entrevista com o autor Yuval Harari. Eu tô olhando pra Cauê que é pra conferir se eu pronunciei o nome certo, né? Que ele tem nome de jogador da Série B, dava pra chamar de um Durval Harari. Ia ficar um cara de jogador do esporte. Então veja bem, o Yuval Harari é um cara famoso, best-seller, vendeu livro pra caralho, aquele Sapiens, uma breve história da humanidade, Homo Sapiens, Homo Deus, alguma coisa dessa aí, 21 lições pro século... Enfim, eu inclusive fiquei de gravar para o canal um vídeo de crítica ao Sapiens, que não saiu ainda, porque o livro é muito chato de ler. É chato, dói, é ruim, por isso que eu não gravei. Mas vamos centrar aqui no que é importante. O Yuval foi dar uma entrevista para o Fantástico para falar da questão Rússia, Ucrânia e por aí vai. E aquilo é uma das coisas mais toscas, mais tenebrosas, mais bizarras que eu já vi na televisão brasileira. Antes de entrar propriamente no conteúdo da entrevista, eu quero fazer 3 notas metodológicas bem rápidas. Primeiro, existe um conceito do Domênico Lossurdo chamado terrorismo da indignação. O que significa esse conceito? O Lossurdo mostra como a classe dominante de cada país e o imperialismo estadunidense no plano global manipulam as emoções e sentimentos para criar um clima irracional de comoção, de tal forma em que as políticas de dominação da burguesia de cada país e do imperialismo no plano global não sejam alvos de questionamento racional. Então talvez você não lembre pela idade, mas na boca de invadir o Iraque, hoje todo mundo sabe, né? Os Estados Unidos mentiu, não tinha arma de destruição em massa no Iraque. Na época da invasão do Iraque, era óbvio que o Iraque não tinha armas de destruição em massa para qualquer pessoa que estudasse minimamente a história do Iraque, questão militar e por aí vai. Mas se criou um clima de comoção, se criou um clima de histeria, se criou um clima que se você dissesse um ai, tipo assim, pô, será que o Iraque tem mesmo a destruição em massa? Brotava alguém do seu lado para chamar você de amigo do ditador, que tá passando pano pra Saddam, que você não se importa com a vida dos iraquianos, que Saddam é o novo Hitler. Era dito isso, e por aí vai. Tipo assim, era um clima asfixiante que qualquer palavra que não fosse invada o Iraque era recebido com a indignação moral. Na época da invasão do Afeganistão foi a mesma coisa. Parece que se você não fosse a favor do Afeganistão, era como se você estivesse rindo e comemorando as mortes que aconteceram no atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Se criou um clima de irracionalidade que qualquer questionamento, qualquer argumento minimamente racional era tratado com uma reação de raiva, de fúria, de indignação e por aí vai. E o roteiro, gente, se repete, viu? Se repetiu durante a destruição da Líbia. Então, na época da destruição da Líbia, isso inclusive alguns sites de notícias apagaram, mas vocês acham em inglês fácil. Era dito que Gaddafi mandava o exército nacional estuprar moças na capital do país, em Trípoli, só que antes disso davam Viagra para os soldados. Então, soldados de Gaddafi com Viagra estavam estuprando moças em Trípoli. Veja, a notícia é ridícula. A notícia, tipo, e é isso, não tinha prova, não tinha nada, é puro orientalismo, né? Uma visão estereotipada, uma visão grotesca, pitoresca, enfim, de tudo que sai, do que se imagina como o Ocidente. Mas você não podia questionar. Quando falasse, o Gaddafi está bombardeando, essa era a palavra que se usava. O Gaddafi estava bombardeando a população de Trípoli que protesta contra o ditador. Aí você parava para pensar, mas peraí, bicho, cadê as provas do bombardeio? Veja, que tinha repressão, isso é evidente. Como tem todo governo burguês, assim, né? Vamos lá. Porra, a França, na época do protesto dos coletes amarelos, prendeu mais de 2.000 pessoas. A Colômbia, ano passado, matou mais de 100 pessoas em protesto.
Agora, veja, Gaddafi estava bombardeando e não tinha prova nenhuma. Mas se criou uma comoção, se criou uma histeria. Se alguém falasse assim, ei bicho, mas tem prova que Gaddafi está bombardeando a população em Trípoli com caça, com helicóptero. Cadê essa prova, pelo amor de Jesus Cristo? Não, amigo de ditador, stalinista, não sei o quê. Eu mesmo, até hoje, inclusive, quando eu falo do Gaddafi, tem não, stalinista, ditador, tá... Não, pô. Aí cadê a prova? A Líbia foi destruída, né? Na desculpa de se proteger a população líbia, porque Gaddafi teria matado 10 mil pessoas com bombardeios em Trípoli, se matou mais de 400 mil. E hoje em dia ninguém fala mais da Líbia, ninguém faz autocrítica, ninguém... Só quem fala da Líbia no Brasil, inclusive, basicamente do mundo político, é eu e Lula. Lula gostava do Gaddafi, Lula falava que o Gaddafi parecia o Calbi Peixoto, e aí Lula tá quase sempre falando do Gaddafi. Isso é engraçado, né? É uma coisa que eu e o Lula, a gente concorda muito. O Lula tá sempre falando do Gaddafi, eu tô sempre falando da Líbia, do Gaddafi, enfim. Isso é engraçado. Um dia eu vou trocar uma ideia com o Lula sobre isso. E aí, veja, depois teve o episódio da Síria, né? No caso do episódio da Síria, gente, no auge da guerra da Síria, o Bashar al-Assad tava ganhando os combates, acho que foi isso 2014, 2015, não lembro com precisão, mas vou colocar a matéria aqui na descrição do vídeo. Aí saiu a notícia de que o Bashar al-Assad tinha jogado uma arma química numa região que estava sob o controle do Exército Nacional Sírio. Aí você se pergunta, mas calma. Por que, do ponto de vista militar, o Gaddafi ia matar em massa civis com armas químicas numa região que está sob o controle do Estado Nacional Síria, numa região que a população apoia o governo dele? Tipo, não fazia sentido política e militar. Qual é o questionamento óbvio? A autoria do uso dessas armas químicas foi mesmo do governo Bashar al-Assad? Mas aí não pode questionar isso. Porque você está passando pano pro ditador, você está apoiando o ditador, você é stalinista, você não é stalinista, papapá, e aí se cria uma narrativa do ditador louco. Não procure racionalidade nos atos do Bashar al-Assad, porque ele é louco, ele é sanguinário, ele é tirano, aí tem essa narrativa, né, meio novelizada, meio cinematográfica do tirano, do louco. Então não procure racionalidade nos atos do louco, porque ele é louco, pô. Então, lógica de militar, lógica política, lógica geopolítica não existe, ele é louco, não duvide do louco, tá ligado? Então é uma narrativa, inclusive, de psicologização ou patologização psicologizante da política. E aí eu lembro que na época eu escrevi muito da entrevista falando, gente, não tem prova que esse ataque químico foi o governo Bashar al-Assad e não faz lógica o governo atacar com armas químicas uma região que estava sob o controle do Exército Nacional Sírio, em que a maioria da população apoia o governo Assad, sabendo que seria notícia mundial e argumento no Conselho de Segurança da ONU para intensificar a pressão militar em guerra neocolonial contra a Síria. Apanhei muito. Vários colegas trotskistas me chamaram de neo-stalinista, nunca estava passando pano pro Bashar al-Assad e tal. Poucos meses depois, saiu várias provas e reportagens que o ataque químico não tinha sido feito pelo governo Bashar al-Assad. Sabe quem divulgou isso? Quase ninguém. Sabe quem fez autocrítica por ter afirmado à risca que foi? Quase ninguém. Então é isso, é o terrorismo da indignação. É você criar um clima político ideológico que não aceite contestação, que não aceite dúvida, que seja um clima de manada, um clima asfixiante, que você se sinta constrangido com questionar, com pensar. Todo mundo que tiver o mínimo questionamento, a mínima dúvida ou uma construção de debate diferente tem que ser criminalizado, silenciado, como se fosse um criminoso, como se fosse um assassino, como se fosse uma pessoa imoral, como se fosse uma pessoa cruel, como se fosse uma pessoa que não merece o mínimo de confiança e de crédito. Lossurdo debate muito esse conceito nos livros A Esquerda Ausente, Crise, Guerra e Sociedade do Espetáculo, debate também no Liberalismo entre a Civilização e a Barbárie, está presente ali também mais ou menos no Mundo Sem Guerras, no A Não Violência, a História Fora do Mito, enfim, perpassa toda a obra do Lossurdo, o colonialismo e luta anticolonial. O Lossurdo também faz o debate sobre o uso da mentira, da manipulação das emoções, como elemento fundamental da atuação do imperialismo na geopolítica, né? Então, essa é a primeira nota metodológica. A segunda nota metodológica é que
Nos últimos tempos se criou uma narrativa que existe a fake news, que é a fake news do bolsonarismo, do Carluxo, do Olavo de Carvalho, do Alan dos Santos, e existe a imprensa profissional, o jornalismo sério e por aí vai. Veja, isso é falso, né? Imprensa profissional mente. Aliás, a mídia burguesa, a sua especialidade é mentir. Quando a mídia burguesa falava que a reforma trabalhista ia gerar 10 milhões de empregos, era mentira. Quando ela falava que a reforma da Previdência ia combater o rombo nas contas da Previdência Social, era mentira. Quando a mídia burguesa fala que o teto de gastos é importante para controlar a inflação, é mentira. Quando a mídia burguesa fala que não tem que ter reforma agrária, é mentira, né? E por aí vai. Então, note. Inclusive, vocês lembram que a mídia burguesa inteira elogiava o Paulo Guedes, né? Eu dizia que o governo Bolsonaro tinha chance de dar certo por causa do Paulo Guedes. Vocês lembram disso, né? Que fingiam que não sabia que Bolsonaro é fascista, que Bolsonaro é um imbecil, que Bolsonaro é corrupto, que Bolsonaro é miliciano, essas coisas, né? Pois então. E a terceira coisa, bem rápida, é o seguinte, veja. Num debate sobre política interna, ainda existe algum nível de, com muitas aspas, pluralidade. Ainda existem alguns espaços críticos aqui e ali, cada vez menores, né? Mas existem. No debate sobre política externa, há um alinhamento quase que automático e total dos monopólios de mídia no Brasil, que ninguém pode questionar, ninguém pode debater. Meu irmão, o Guga Chakra foi chamado de apoiador do Putin porque ele citou uma teoria realista das relações internacionais e foi debater a questão da segurança da Ucrânia por causa da expansão da OTAN. O Sadenberg teve um chilique e sugeriu que o Guga Chakra, veja bem, gente, o Guga Chakra apoia o Putin. O Jorge Pontual deu outro chilique lá com o historiador Rodrigo Ianhas, que inclusive eu fiz uma live com ele e o Gustavo Gaiofato sobre a Rússia e a Ucrânia. Tá aparecendo aqui a live, não deixem de assistir, ficou muito legal. Então o Jorge Pontual chilicou lá, ficou maluco. É isso, assim. Esse é o padrão da mídia. Isso tem relação com a posição dependente do Brasil, o protagonismo dos monopólios estrangeiros na economia brasileira e a ligação dos grupos de mídia aqui com o capital estrangeiro. Tema para aprofundar em outro momento, mas está diretamente relacionado. Mas entrando diretamente na entrevista do Yuval Harari, é engraçado demais esse nome, Yuval Harari. Bem, eu vou falar Yuval, vem na minha cabeça Durval. Lembra do Durval? Durval, vem na minha cabeça o Durval. Enfim, o Yuval Harari deu uma entrevista para a Globo, né? Essa entrevista eu separei em pontos, né? Fiz anotações aqui no meu celular. No começo da entrevista, aos 57 minutos, está aparecendo aqui o vídeo da entrevista, eu vou colocar o link aqui para vocês assistirem se tiverem paciência. É terrível, é uma das piores coisas que eu já vi na TV brasileira nos últimos anos, assim. Aí aos 57 minutos, o Yuval ele fala que o objetivo da Rússia na guerra é colocar em questão a existência da Ucrânia. Em seguida, fala que a Ucrânia tem mais de 1000 anos de história como nação independente. Veja, o Yuval Harari, que é historiador, fala que a Ucrânia tem mais de 1000 anos de história como nação independente. Note, o Putin deu um discurso todo sinistro, né? Um discurso boladão, falando que quem criou a Ucrânia foi Lenin, malditos bolcheviques. Ah, vocês não querem descomunizar a Ucrânia? Nós vamos descomunizar até o final. Parece que o Putin quer acabar com a Ucrânia. Veja, com todo respeito ao Chipre, a Ucrânia não é um país do tamanho do Chipre. A Ucrânia, para os padrões europeus, é um país grande em termos de território, de população e de tamanho da economia. Não dá pra acabar com a Ucrânia assim, tá ligado? Tipo, isso não é possível. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Inclusive, o tipo de operação militar que a Rússia opera na Ucrânia, o tipo de operação militar que a Rússia opera é engraçado, né? Enfim, o tipo de operação militar que a Rússia executa na Ucrânia é uma operação claramente voltada para destruir a infraestrutura militar e a capacidade de defesa do país, sem, até o momento, preste atenção, sem um ataque indiscriminado a civis e a toda a infraestrutura civil do país. O que é que significa isso? E assim, gente, isso não é defesa de Putin, pelo amor de Deus, não sejam emocionados. Mas, por exemplo, comparem com o que foi o bombardeio a Dresden, na Segunda Guerra Mundial. Aquilo tinha como objetivo destruir, acabar com a região, é isso. Quando você quer acabar com o país, você acaba com o fornecimento de energia elétrica, você acaba com a distribuição de água,
no caso da Ucrânia, com a distribuição de gás, que é importante por causa do frio. Você acaba com portos, com aeroportos, com estradas, com escolas, com hospitais, blá, 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 blá. Enfim, pega tudo o que faz de um país em termos de infraestrutura civil, de uso das modernas técnicas produtivas, de capacidade administrativa do governo, e você coloca abaixo, destrói, bombardeia, enfim, que é basicamente o que foi feito em Dresden, é basicamente o que os Estados Unidos fizeram no Vietnã, fizeram no Camboja, fizeram no Laos, fizeram na Coreia. Durante a Guerra da Coreia, gente, todas as cidades da Coreia foram destruídas. Da Coreia, o que hoje é chamado de Coreia do Norte, né? Vulgo República Democrática Popular da Coreia. Veja, todas as cidades foram... Isso não é exagero retórico meu. É dado universalmente conhecido. Todas as cidades foram destruídas. Tentar destruir um país enquanto nação, acabar, é o que o Brasil fez no Paraguai, né? Junto ali com a Argentina e Companhia Limitada. Que o Paraguai, inclusive, nunca se recuperou, né? Então, assim, é isso que é tentar destruir, mas isso não está sendo feito. Isso não é defesa do Putin. Essa é uma análise objetiva do tipo de operação militar que está sendo executada. Uma operação voltada até esse momento, repito, para a infraestrutura militar e de defesa. Então, a própria afirmação do Hariri não se sustenta, é uma retórica. E falar que a Ucrânia existe há 1000 anos como nação independente é mentira. Gente, existe uma diferença entre povo, nação e nacionalidade. Não vou explicar em detalhe esses conceitos, senão o vídeo ia ficar muito grande. Mas veja, existe um povo ucraniano, se você entender uma raiz histórica de uma identidade cultural, religiosa, linguística, de costumes, que dá para você mapear de séculos atrás. Só que isso não é necessariamente uma nação, gente. Não existia a Ucrânia enquanto nação independente, gente. Isso é básico, tá ligado? Objetivamente, a Ucrânia, aliás, Kiev, era parte do Império Russo, sabe? Era o Império Russo. Quando Putin falou que o Lenin criou a Ucrânia, ele não tá de todo errado, não, realmente. A criação da Ucrânia enquanto nação, parte da República da União Soviética, foi criação dos bolcheviques. Isso é verdade. A Ucrânia, enquanto nação independente na configuração atual, é uma criação pós-derrubada da União Soviética. Então existe há 3 séculos, assim, sabe? Isso é básico. Tem um texto da revista Ópera, que as primeiras 10 páginas é basicamente fazendo uma reconstrução dessa história da questão nacional ali no leste europeu, da Rússia, da Ucrânia, por aí vai. Eu vou indicar aqui. É longo, pode ser chatinho e tal. Mas é isso, veja, isso é mentira. Se o Putin fez um discurso espetaculoso, chamativo, sombrio e deu uma distorcida histórica, o Hariri mentiu. Tá ligado? É isso, assim. Aí, na continuidade do discurso, no ponto 2, o Yuval, o único momento que ele fala de neonazismo na Ucrânia é quando ele tira a onda, porque segundo ele, o Putin disse que na Ucrânia tem uma gangue de neonazistas e judeus no poder. Note bem, se criou uma narrativa na grande mídia de ocultar o neonazismo na Ucrânia. Gente, isso é impressionante, a capacidade de manipulação da grande mídia. Na época da Copa do Mundo, todo mundo sabia que o leste europeu estava coalhado de nazista e que a Ucrânia tinha um forte crescimento de neonazismo. Gente, você tinha matérias abundantes sobre isso. Você teve vários problemas, por exemplo, com os jogadores da Croácia, inclusive alguns deles que jogavam ou jogaram na Ucrânia e faziam símbolos neonazistas, cantavam músicas supremacistas brancas, racistas e por aí vai. O caso mais famoso foi o do zagueiro Vida, né, que chegou até a pedir desculpas porque usou um slogan nazista, que é o Slava Ukraini. Um slogan nazista, que inclusive uma organização de esquerda usou num cartaz aqui, né? Enfim, é um slogan nazista, ele foi pedir desculpa, isso tem no Google, é muito fácil, tá ligado? Na época que aquela Sarah Winter estava promovendo marchas de extrema-direita e falou de ucranizar o Brasil, saiu várias reportagens falando o que a Sarah Winter queria dizer com ucranizar o Brasil. O que aconteceu na Ucrânia no Euromaidan, tá ligado? Então, tipo assim, era pão comido a força do neonazismo na Ucrânia. E de repente, gente, não tem mais nazismo na Ucrânia. Sumiu. Repararam isso? Aí tem gente que fala assim, esse é o argumento. Inclusive, veja, o Tanguy, que é um professor de Relações Internacionais, que ficou muito conhecido porque o Casimiro levou ele para uma live,
para falar sobre a questão da Ucrânia e tal. Enfim, o Tanguy parece ser muito gente boa, eu troquei um debate com ele no Twitter e tal, nada contra enquanto pessoa e tal. Mas o Tanguy usou o argumento de que não dá pra falar em neonazismo na Ucrânia porque o presidente é judeu. Porra, gente, tipo assim... Esse argumento é um nível, não dá pra falar em machismo no Brasil porque Dilma foi eleita. Machismo? Mulher foi eleita. Não dá pra falar em racismo nos Estados Unidos porque Obama foi presidente. Obama, presidente. Governo Bolsonaro, racista, ou Sérgio Camargo, presidente. Tipo, gente, tem uma foto do presidente Zelensky com o cara do Pravidel Sector, que é uma organização de extrema-direita neonazi, tá aparecendo aqui a foto, ele dando uma medalha condecorando o cara. Tá, tipo... E aí, gente, veja, se você é presidente, você se elegeu, e aí no seu país tem uma milícia neonazista que é integrada à Guarda Nacional Ucraniana. Se você não vai pra cima, por exemplo, desmontar essa milícia neonazista, você é o quê se não é neonazista? Ou agora, para ser nazi, você tem que ter a foto de Hitler tatuada na testa. Pesquisem. Eu vou colocar aqui, inclusive, agora, algumas matérias vão ser em inglês. Eu peço até perdão por isso, mas enfim, é isso. Pesquisem, por exemplo, quem é o Stefan Bandeira e os colaboracionistas ucranianos na Segunda Guerra Mundial que atuaram ao lado dos nazistas contra a União Soviética e qual é a política de memória, a política cultural, a política educacional que a Ucrânia tem, principalmente a partir de 2014. Já vinha crescendo antes, mas teve um salto qualitativo a partir de 2014. O Putin falar que está invadindo a Ucrânia para desnazificar o país é uma retórica do Putin. É mentira, gente. O Putin não tem problema com o nazista. O Putin tem problema com o nazista se o nazista não for aliado dele. Se o nazista for aliado do Putin, o Putin não tem problema com o nazista. Com conservador, com reacionário, até porque o Putin é um conservador e é um reacionário. Agora veja, o fato disso ser retórica do Putin não nega o fato de que a Ucrânia é um país coalhado de neonazi, em que os neonazi têm uma participação gigantesca na política institucional do país, inclusive com grupos armados legalizados e atuando. E com o exército ucraniano com uma força muito grande da ideologia neonazi. Percebe isso? Aí, no Twitter, tem nazismo em todo canto, vai falar só da Ucrânia. Mas, gente, veja, tem nazismo, sim, praticamente em todos os países do mundo capitalista, porque, assim, eu não conheço nazista em Cuba, assim. Assim, eu não sei, não tem nazista em todo canto, né? Eu não tô sabendo também de movimento neonazi no Vietnã. Eu tô por fora de movimento neonazi na China continental. Eu sei que tem em Hong Kong, mas na China continental eu tô por fora. Se tiver, inclusive, por favor, alguém me avise. Eu também não conheço nenhum movimento neonazi na Coreia Popular, mas isso é outro assunto. Veja, sim, gente, tem nazismo, neonazismo em vários países capitalistas. Agora, por exemplo, aqui no Brasil, você tem uma milícia abertamente neonazi ligada ao Ministério da Justiça. Tem não, né? Ainda, né? Espero que o Bolsonaro não seja reeleito. Se não tem, por que você está comparando com a Ucrânia? É a mesma coisa. Na Ucrânia, teve o massacre dos comunistas em Odessa, em que comunistas foram cercados no sindicato, assassinados e queimados vivos. Com toda a repressão, com todo o reacionarismo do governo Bolsonaro, eu não conheço um episódio no Brasil em que cercaram 50 comunistas no sindicato, tocaram fogo no prédio, os comunistas foram queimados vivos e não aconteceu nada. Vocês querem comparar mesmo? Percebem a irresponsabilidade que é a relativização e normalização do nazismo? Assim, pensem nisso. E aí a gente vai pro terceiro ponto, né? Dessa entrevista do Yuri Hariri. Yuri não, Yuval, pô. Yuri é foda. A partir de 1 minuto e 43 segundos, o Yuval e a Sonia Bridges citam a resistência ucraniana como um elemento positivo, maravilhoso, e fala que o povo está resistindo, enfrentando tanques com coquetéis Molotov. Eu peço que vocês puxem pela mente uma coisa. Vocês já viram na mídia burguesa os palestinos que enfrentam com pedras os soldados israelenses e os tanques israelenses serem tratados como heróis? A resistência palestina na Globo, na CNN, na Globo News, na Record, na Band, no Estadão, na Folha de São Paulo, ser exaltada,
Inclusive, não sei se vocês já repararam o efeito especial, né? Apareceu até aqui o palestino, né? Então, assim, vocês já viram o exaltado da resistência palestina? Não, né? Tá ligado? Então, assim, gente, qual é o critério, assim? E aí, veja, é bonito realmente um presidente de um país que foi invadido, em que o invasor tem como tática destruir a infraestrutura militar e a capacidade de defesa do país, que é um tipo de operação militar que gera poucas mortes, ou um baixo número de mortes. E atenção, não sejam emocionados, não estou dizendo que morreu poucas pessoas, que está suave, que está de boa, nem nada disso. Estou fazendo uma análise objetiva, que esse tipo de operação militar gera um baixo número de mortes. Sabe o que o presidente Zelensky quer? Junto com seus parceiros dos Estados Unidos, ele quer confrontos de larga escala entre civis e forças armadas russas para turbinar o número de mortes, de baixas, e para ter cenas para rodarem o mundo, para chocar, de crianças assassinadas, e por aí vai. Então, assim, vocês estão chamando isso mesmo de heroísmo. Recentemente, o presidente Zelensky anunciou a libertação de prisioneiros com experiência militar. Gente, o Brasil não tem prisioneiro com experiência militar, né? O Brasil, pô, tem uma galera presa basicamente por tráfico de drogas, guerra às drogas, roubo, furto, roubo de carro, sequestro, um homicídio aqui, outro ali. Sabe, assim, quem é que tá preso na Ucrânia por experiência militar? São mercenários, são neonazis. É basicamente isso. O presidente soltou criminosos de guerra, gente que tem centenas de mortes nas costas, gente que tem vários estupros nas costas, assassinato, tudo que não presta, armou até os dentes e tá o Ocidente batendo palma, dizendo que é bonito. Entende? A duplicidade moral, então a resistência palestina, não, os palestinos, não, eles são terroristas. O Hamas, terrorista, o Hamas é terrorista. O Hezbollah, no Líbano, terrorista. As Farc, traficante de droga, bando de vagabundo, terrorista, papapá. Na Ucrânia, não. Na Ucrânia, todo mundo é herói. Herói. Todo mundo é herói. Herói? Oxente. Percebe a dupla moral? Então quer dizer que na Palestina não é por qualquer meio necessário. Na Palestina não é por qualquer forma de atuação de resistência. Não. Lá não. Lá são terroristas, são violentos. Os dois lados estão errados. Na Ucrânia, qualquer coisa que o Zelensky fizer tá certo, tá correto. Não, vamos armar crianças, tá correto. Não, vamos mandar o povo jogar coquetel molotov pra morrer, tá correto. Não, vamos soltar criminosos, prisioneiros de guerra e armar eles até os dentes, tá correto. Vamos abrir as fronteiras, retirar a necessidade de visto para entrar na Ucrânia e trazer mercenários da Europa inteira, especialmente mercenários do leste europeu, neonazi, para entrar na Ucrânia e serem armados até os dentes, sem o governo ter controle do fluxo e circulação de armas, tá correto. Percebe a irresponsabilidade desse tipo de cobertura, a falta de pensamento crítico, de reflexão, de problematização, de dilemas éticos? Não existe dilema ético aqui. É só uma condenação da Rússia. Tudo que a Ucrânia fizer tá certo. Não existe dilema ético para o presidente da Ucrânia, o governo da Ucrânia, a sociedade ucraniana. E aí, a gente entra no quarto ponto, né? O quarto ponto foi muito bom, velho. Muito bom, muito bom. O Yuval fala a partir de 2 minutos e 15 segundos que existe uma forte reação à guerra, né? E que é uma guerra só de um indivíduo, é uma guerra só de Putin, que Putin é louco. E aí veja como a cobertura imbecil da grande mídia e o discurso reacionário, mentiroso do Hariri impede até da gente debater seriamente os problemas da Rússia. Porque veja, como eu já falei nesse vídeo, o Rússia Unida do Putin tem uma visão nacionalista, chauvinista e conservadora. A guerra contra a Ucrânia excitou essas tendências nacionalistas chauvinistas. Inicialmente, a gente vai ver quanto tempo vai durar isso, mas inicialmente a popularidade do Putin aumentou, tá ligado? E aí, sim, existe um crescimento de tendências conservadoras que tem saudade realmente do Império Russo, dentro da Rússia. Grupos sociais, bases de apoio do Rússia Unida. Então, a gente poderia debater os perigos que isso significa na política russa de curto, médio e longo prazo.
o crescimento dessas tendências conservadoras, reacionárias, chauvinistas. Mas não dá para debater isso porque a grande mídia quer fazer uma narrativa de uma guerra totalmente insana, de um Putin louco, ditador, imbecil, que odeia a liberdade, que odeia a democracia, ao ponto de Yuval Harari falar que ninguém na Rússia apoia a guerra, que é uma guerra de um indivíduo, do Putin. Então, tipo assim, é como se as Forças Armadas não dessem apoio, é como se o sistema político não desse apoio, como se a burguesia não desse apoio, é como se não tivesse respaldo popular na guerra, é como se não tivesse uma lógica geopolítica. Não, é uma guerra do Putin. Ele falou isso, gente. Tipo assim, é uma guerra de um só indivíduo. Ele falou isso a partir dos 3 minutos e 35 segundos de vídeo, percebe? Então, note, a cobertura da mídia burguesa é tão ruim, que impede até de a gente ter uma visão crítica sobre a Rússia. Você quer falar mal da Rússia com propriedade, falar mal de maneira assim correta, criticar realmente o que está errado, não dá para criticar, porque se você se informou pela entrevista no Fantástico do Yuval Harari, você não sabe como a sociedade russa está encarando a guerra. Na sua cabeça você acha que todo mundo na Rússia é contra a guerra, quando não. Quando tem tendências chauvinistas, reacionárias e conservadoras que estão excitadas com a guerra, sonhando com a época do Império Grã-Russo. Então veja o nível de racionalidade que a coisa tomou. Percebe a gravidade disso? Pare para pensar assim de maneira crítica, a gravidade desse tipo de lógica argumentativa, estilo filme da Marvel, vilão e herói. E aí, é isso, né? Nos filmes de ação, de super-herói, você tem o quê? O vilão louco. O vilão quer dominar o mundo e o vilão não representa interesse. Ele quer dominar o mundo. Por quê? Porque ele quer dominar o mundo, pô. Porque ele é isso, ele é vilão. O Lex Luthor, o Coringa, o Charada, o sei lá, enfim, essas coisas aí. Os caras é isso. É tipo a narrativa de filme de super vilão pra política. É a guerra só do Putin, porque o Putin é louco, o Putin odeia a liberdade, o Putin odeia a democracia e por aí vai. Ainda dentro dessa parada da guerra, o Yuval fala, ainda no minuto 3º do vídeo, que a Rússia tem um poderio militar muito grande, porque a Rússia deixa de construir hospital e escola para comprar arma, gente. Que a economia da Rússia não é das mais poderosas do mundo. Aí ele fala assim, mas como é que o Putin tem esse poder militar se a economia da Rússia não é tão forte? É porque o Putin deixa de construir escola, hospital, pagar professor para comprar arma. Tá ligado o nível de infantilidade disso? Então, se for assim, se o Paraguai deixar de investir em saúde e educação e comprar arma, o Paraguai pode virar uma potência militar. E aí, gente, não precisa nem argumentar muito sobre isso, né? Tipo assim, é ridículo, assim, sabe? A Rússia é a potência militar que é porque ela tem um legado soviético de um poderio militar, de uma tecnologia militar, aeroespacial, um complexo industrial de defesa muito forte, que foi legado do período soviético, foi destruído em alguns aspectos, mas não em todo. Então existe uma dissincronia, é verdade, né? Só que isso não é novidade, porque veja, o Japão é um país, do ponto de vista econômico, muito forte, poderoso, mas que não tem um poder militar correspondente por causa das consequências políticas e geopolíticas do pós-Segunda Guerra Mundial. A Rússia é um país capitalista, com um poder militar muito maior do que a sua importância econômica, porque a origem da Rússia atual, burguesa, putinista, é o período soviético que deixou como legado. E a própria visão de conjunto da economia da Rússia, eu vou colocar aqui para vocês, na descrição do vídeo, como recomendação, um estudo do IPEA, que é o Instituto de Política Econômica Aplicada, aqui do Brasil, né? Muito qualificado, sobre a economia russa, pós-União Soviética, que eles debatem política institucional, setor militar, tecnológico, para entender como é que a Rússia, que não é um país economicamente tão poderoso, tem uma tecnologia militar tão avançada. Então, assim, é imbecil essa explicação. E veja, ela é tão imbecil e ela é cínica, porque o país que mais investe no mundo é os Estados Unidos, em orçamento militar. O maior complexo industrial militar do mundo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mais de 800 bases militares do mundo. E, gente, pelo amor de Deus, os Estados Unidos não têm um sistema público universal de saúde e tem o maior aparato de guerra do mundo. Aí o cara vira e fala assim, a Rússia ela não investe em saúde, não investe em educação, por isso que eles têm muitas armas. Tá ligado? E
Yuval é Yuval mesmo, né? O Yuval, ele ainda fala, junto com a repórter Sônia Bride, que o mundo vivia uma época de paz duradoura, em que os gastos militares dos estados se reduziram e os estados passaram a investir mais em saúde, educação e previdência. E que se o Putin ganhar essa guerra, essa era de paz duradoura pode acabar e criar uma nova corrida armamentista. Gente, isso é mentira! E aí, puxe pela sua memória. Dos anos 80 para cá, a gente vive o quê, gente? Neoliberalismo. Corte de direitos, desmonte de serviços públicos, privatizações, piora das condições de saúde, de vida, de previdência da classe trabalhadora. Em que lugar do mundo, fora a China, nas últimas 2, 3 décadas, a gente tem avanços na política de saúde? Assim, fora a China só não, né? É foda, né? Fora a China, fora Vietnã, fora Bolívia, enfim, alguns poucos países. Mas vamos pensar em Europa, né? Em que lugar a gente tem avanço da saúde, da educação, da previdência? Que mentira é essa? E outra coisa, redução de gastos militares. Gente, ao fim da União Soviética, a OTAN, que foi criada para proteger a Europa da União Soviética, a OTAN continuou se expandindo, incorporando mais países. Os gastos militares da OTAN nunca deixaram de crescer. Gente, ao final da Guerra Fria, o orçamento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos nunca deixou de crescer. Me mostre um ano em que o orçamento de defesa dos Estados Unidos, esse ano foi reduzido pra caralho, assim. Desceu, os caras investiram mais saúde, mais educação, né? Sabe? Isso é mentira. Isso é um absurdo. Quando foi a era de paz duradoura, gente? Pouco tempo depois do fim da União Soviética, a Iugoslávia foi destruída, bombardeada. Percebe? Vários países da América Central tiveram intervenções militares dos Estados Unidos, ou um pouco antes do fim da União Soviética, ou em sequência, né? Como o caso do Panamá. Você teve, durante o governo Clinton, nós tivemos mais de 40 operações militares. E aí o governo Bush, eu não preciso nem falar, né, gente? Porra, invasão do Iraque, invasão do Afeganistão, governo Obama, destruição da Líbia, guerra neocolonial contra a Síria, guerra no Iêmen. Fora que o Yuval Hariri, gente, ele é israelense, ele tá vendo Israel colonizando os palestinos, matando os palestinos, invadindo tudo, sabe, tipo, era de paz duradoura. Eu não peguei, talvez porque eu sou mais novo, né? Talvez Cauê, que é velho, antigo, tenha pegado essa era de paz. Eu não peguei, assim. Eu não peguei essa era de paz, eu tenho 32 anos, eu não faço ideia, inclusive, que era duradoura de paz é essa que o Val tá falando. E aí, gente, veja, eu tô até adiantando aqui, mesclei alguns pontos. No ponto 9 que eu anotei aqui, aos 5 minutos e 43 segundos, o Yuval diz que se o Putin vencer, vai voltar a ser normal um país destruir o outro. E diz que com a vitória de Putin, o dinheiro que deveria ir para combater mudanças climáticas iria para novas guerras. Gente, voltar a ser normal um país invadir o outro. Gente, quando isso deixou de ser normal para o país que é a única superpotência do mundo do ponto de vista econômico, político, geopolítico, militar, que é os Estados Unidos, gente. Só do governo Clinton para cá, para a gente facilitar a conta, só do governo Clinton para cá, os Estados Unidos participaram de mais de 80 intervenções / ações militares. O mundo, por exemplo, o Iêmen vive uma guerra com a Arábia Saudita, massacrando o Iêmen, que 80% da população está na miséria. Sabe, tipo, a África, especialmente a África do Norte, está crivada de guerras depois das intervenções imperialistas na mal chamada da Primavera Árabe. Sabe, tipo assim, como assim, velho? O governo dos Estados Unidos bombardeia via drones diariamente vários países do mundo, dizendo que está perseguindo terroristas e alvos que são ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Gente, é fácil achar no Google matérias falando que drones dos Estados Unidos foram tentar matar um terrorista e mataram civis. Recentemente, faz 10 dias, o governo Biden autorizou uma operação para matar um terrorista e acabou matando vários civis num casamento. Durante o governo Obama, você tinha casos e mais casos disso. O governo Obama tinha um negócio, inclusive, que era a lista da morte, que é vários alvos
que a presidência autoriza e matar com drone. E aí bombardeio no Bahrein, bombardeio no Iêmen, bombardeio no Paquistão, bombardeio no Afeganistão, no Cazaquistão e por aí vai. Veja, gente, o que é um país, os Estados Unidos, pegar seu armamento militar, seu drone, e bombardear o outro país sem pedir autorização para eles? Isso é violação de soberania. Não é uma invasão total, mas tudo bem, é uma violação direta da soberania. É o país se comportar como polícia do mundo, ele manda no território do outro, ele decide. Isso acontece direto, gente. Não existe um presidente dos Estados Unidos nos últimos 100 anos que não se envolveu numa guerra participando de operações militares e ou invasões de outros países. Nos últimos 100 anos. Então, tipo assim, o que é isso, velho? Tem uma galera que criou uma narrativa que é assim, a Rússia vai acabar com o direito internacional. Depende. Se você acha que o direito internacional é os Estados Unidos invadir quem eles quiserem, como eles quiserem, só os Estados Unidos e os parceiros como Israel e a Arábia Saudita fazerem isso, realmente. Porque agora outros países vão querer fazer também. Agora não, né? Nem isso essa questão, mas é isso, na lógica dessa galera. Mas veja, que direito internacional, gente? Quando foi que o direito internacional foi a baliza suprema da relação entre as nações? Quando foi que isso aconteceu? Gente, faz décadas que praticamente todos os países membros da Assembleia Geral da ONU votam contra o bloqueio a Cuba, pô. Peguem a lista, não acreditem em mim, vão no Google. A imensa maioria dos membros da Assembleia Geral da ONU votam contra o bloqueio a Cuba. Sabe o que é que os Estados Unidos diz? Foda-se, o bloqueio contra Cuba tá aí, de pé, mantido. A diplomacia é o direito internacional que decide as relações internacionais, né? O que é isso, velho? Sabe, tipo assim, que nível de imbecilidade, de manipulação, de mentira é essa? É na beira do inacreditável. Lembra? Inacreditável Futebol Clube, aquele quadro do Fantástico? Saudades quando o Fantástico falava de futebol e não de política internacional. E aí, veja, é pra gente caminhar, para terminar, 2 pontos. Veja, teve uma frase do Yuval Harari que foi assim, a partir dos 4 minutos, né? Ele diz, abre aspas, preste atenção nisso. Desde 1945, que um país reconhecido internacionalmente não é conquistado e varrido do mapa por um país vizinho mais forte. Após a Guerra Mundial, essa sempre foi a norma. Veja, essa frase primeiro não faz sentido, porque a Ucrânia não foi varrida do mapa. Como eu já expliquei, o tipo de operação militar russa, até esse momento, não visa destruir a infraestrutura civil e toda a infraestrutura econômica da Ucrânia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, isso é mentira. Aí ele bota um critério assim, por um país vizinho. Tá ligado? E aí, vamos lá. Os Estados Unidos comandaram a invasão contra Cuba, Baía dos Porcos. Faz pouco tempo, o Azerbaijão invadiu a Armênia. Na própria época da União Soviética e da China maoísta, teve confrontos na fronteira entre os dois países. Mas veja, o Yuval, ele cria um critério... sabe aquela piada que tem assim... Meu irmão, tive muita sorte, passei num concurso. Aí a galera tira onda falando assim que fizeram um concurso pra você. Imagina, né? Um concurso, uma vaga de emprego. Procura-se um homem negro, comunista, youtuber, pernambucano, de 1,85 m, que pesa 100 quilos, assim. É pra mim, né? Eu vou ganhar, sabe? É isso, assim. Aí o Yuval, ele criou isso. Um país vizinho, reconhecido internacionalmente, que não varre do mapa. Você pensa assim, mas peraí, pô, a Iugoslávia foi varrida do mapa. Ah, mas quem varreu a Iugoslávia do mapa? Foi vizinho? Não foi vizinho, não vale. Não, mas peraí, pô, o Iraque foi varrido do mapa. Né? A infraestrutura civil do Iraque, essa sim foi destruída. A infraestrutura civil do Afeganistão foi destroçada. A Síria não precisa nem falar, né, gente? A Líbia, gente. A Líbia era o país com o maior IDH de África. A Líbia era o país com o maior IDH da África. Era o país com maior porcentagem de jovens com ensino superior do continente africano. Foi destruído. Ah, Johnny, mas quem destruiu não foi um vizinho. Aí você fica assim, bicho. Aí teve episódios que vizinhos invadiram os outros, né? Como é o caso dos Estados Unidos, Cuba, Baía dos Porcos. Azerbaijão, Armênia, e por aí vai. Os exemplos são vários. Ah, Jones, mas não varreu do mapa. Sabe? Então assim, aí dentro dessa lógica, bicho, a burrice é uma coisa fantástica. Aí dentro dessa lógica ele fala que as nações
tem que jogar o petróleo para $20 para derrotar o Putin. Impor sanções ao setor de petróleo da Rússia. Jogar o petróleo a $20. Aí assim vai acelerar a descarbonização da economia e a transição para energias renováveis e verdes. E aí vai ajudar na emergência climática. A pureza da imbecilidade, né, gente? Porque, assim, uma guerra que envolve um país produtor de petróleo dispara o preço do petróleo. Isso é óbvio, assim, né? Vamos lá. Gente, sanções contra o comércio de petróleo e de gás natural russo não necessariamente vão provocar uma queda imediata do petróleo. Pelo contrário, o efeito, inclusive, vai ser uma escalada do preço. Inclusive, atenção Estados Unidos, faça isso mesmo. Jogue o barril de petróleo a $300, $400, provoque uma hiperinflação no capitalismo mundial, acelere a crise do capitalismo global e encha a burra de dinheiro da Venezuela e do Irã. Faça isso. Inclusive, não sei se vocês sabem, né? Mas o governo dos Estados Unidos foi procurar a Venezuela para negociar, no lugar do petróleo russo, comprar o petróleo venezuelano. Ligaram para quem? Ligaram para o Guaidó, o Juan Guaidó, que não era o presidente, né? Não, ligaram para o Maduro. Foram lá para Miraflores falar com o Maduro. Engraçado, né? Como as coisas mudam. E ligaram para os iranianos. O Irã era do mal, né? Era vilão. Agora não, agora é parceiro. Agora é amigo, agora dá pra negociar, igual a Venezuela. Então, note, tipo assim, não é fácil assim jogar o barril de petróleo a $20. E tipo, gente, não, sabe, tipo, isso. As maiores petroleiras do mundo, inclusive, estão nos países centrais do capitalismo. A gente tá falando de petroleiras ligadas aos Estados Unidos, ao Reino Unido, por aí vai. A indústria automobilística está sentada nos países centrais do capitalismo. Petroquímica e por aí vai, aí vocês acham que, sinceramente, essa indústria, esses monopólios capitalistas ultrapoderosos, eles vão ficar sensibilizados a guerra. Nossa, os russos são maus e eles têm petróleo. Nós precisamos superar os combustíveis fósseis juntos pelo mundo. Sabe o nível de infantilidade disso? Inclusive, essa é um tipo de fala planejada para pegar uma classe média hipster meio abestalhada do mundo, tá ligado? Sabe, não faz sentido. É toda uma narrativa imbecilizante. O Yuval, inclusive, chegou a chamar a Rússia de um posto de gasolina com ogivas nucleares. Tipo assim, meu irmão, é claro que a economia russa não é economia ultrapoderosa, como a economia alemã, a economia, enfim, sabe, do Japão, ultra diversificada. Mas a Rússia tem um protagonismo aeroespacial, tem um protagonismo em tecnologia de defesa, tem um protagonismo em biotecnologia. Porra, a Rússia foi um dos países pioneiros a desenvolver uma vacina contra a Covid-19, tá ligado? Sim, é isso assim. Essa entrevista, sabe, não é que eu discordo teoricamente, não é isso. Eu citei o Tanguy, por exemplo, aqui. Eu discordo teoricamente de várias análises do Tanguy. Só que dá para debater. O Yuval Harari, ele mente. É desinformação. É mentira. É ridículo. Não tem nem como debater de verdade. Sabe? Não tem como debater. Não dá para debater. Simplesmente é impossível. É mentira. É uma narrativa imbecil. É uma narrativa irresponsável. É uma narrativa infantilizante, é uma narrativa que o mais básico do básico da análise está faltando ali, é uma narrativa que ele não fala da OTAN, ele só fala da OTAN no final da entrevista, quando a Sônia Abride pergunta, né, sobre o argumento de que a Rússia tem que se defender porque tem medo. Aí o Yuval Harari fala assim, isso é mentira, a Rússia dizer que está preocupada com a segurança. Quem vai invadir a Rússia? É a Ucrânia? É a Alemanha? Os alemães tentaram isso há 80 anos e viram que deu certo. Eu achei até estranha essa fala, porque assim, o Yuval, há 80 anos os alemães que tentaram invadir a Rússia foram os nazistas, viu? Não sei assim, se você esqueceu, né? Foram os nazistas. Beleza. Mas veja, gente, quem está pressionando e ameaçando a segurança militar da Rússia é os Estados Unidos. O Yuval não cita o nome dos Estados Unidos. O Yuval não cita que a OTAN está se expandindo. Inclusive, isso foi falado pelo Rodrigo Yanez na live que a gente fez. Né? Confiram a live. Meu irmão, no começo dos anos 2000, o Putin tentou se integrar à OTAN.
A Rússia tentou se integrar à OTAN. A Rússia apoiou os Estados Unidos na época do governo Bush na política da guerra ao terror. Então, assim, o Putin, governando a Rússia, tentou fazer parte do clube dos países ocidentais. Foi os Estados Unidos que não deixou, e deixou claro que a OTAN é contra a Rússia. Porque é como se na lógica do Putin, há muitos anos atrás, a OTAN foi uma arma contra a expansão da União Soviética, contra o comunismo soviético. Eu odeio comunistas, porque o Putin é anticomunista, viu, gente? Eu odeio comunistas. Os Estados Unidos também odeiam comunistas. Eita, a gente é brother. Vamos andar junto. Os Estados Unidos falando, não, a OTAN agora foi refuncionalizada contra a Rússia. Isso não significa justificar a invasão da Ucrânia, tá ligado? Mas tem uma questão objetiva. A Rússia está sendo cercada militarmente e o governo dos Estados Unidos, em parceria com aquele comediante que é tolerante, que é amigo de neonazi, queria colocar ogivas nucleares na Ucrânia apontada para a Rússia, pô. Não é um falso debate. E aí o Yuval coloca a OTAN como uma organização defensiva. Pelo amor de Deus, né, gente? A OTAN como uma organização defensiva é difícil, né? Sabe? Para se defender de quem? Da União Soviética, da expansão do marxismo-leninismo. É tipo assim, é tipo o bloqueio contra Cuba. O bloqueio contra Cuba, quando foi instituído, era um bloqueio contra os regimes marxistas-leninistas. O bloqueio contra Cuba está até hoje, e a desculpa atual é os direitos humanos. Ninguém fala mais de marxismo-leninismo. É porque viola os direitos humanos e a democracia. Mas tá aí até hoje. Mudaram a função, mesma coisa da OTAN, sabe? É um negócio que não é sério. E aqui eu concluo. Veja, gente. O intelectual de verdade, o intelectual realmente crítico, o intelectual sério, e veja, pode ser um intelectual sério conservador, viu? Por exemplo, Gilberto Freire era um conservador, era um reacionário, mas era um intelectual sério, inegavelmente. Aquele Raymond Aron era um conservador, mas era um cara sério. Percebe? Tem intelectual sério também na direita. O Zé Guilherme Melchior era um liberal, intelectual brasileiro, era um cara sério, um cara respeitado. Uma das características de um intelectual sério, respeitável, é ele manter suas posições mesmo nadando contra a corrente. Então é numa situação como essa, de terrorismo, de indignação, de histeria dos monopólios de mídia, ele se negar a entrar nessa histeria crítica, nessa narrativa de filme da Marvel e dizer assim, não, bicho, ó, minha posição é essa, eu vou fazer análise crítica, não estou defendendo a lado A, não estou defendendo a lado B, estou dizendo que é isso, essa questão. Ou então dizer que está defendendo mesmo, mas dizer que tem esse debate, sabe? Ou seja, você resistir às tentações do imediato, comprometido com seus estudos, com sua análise, com o que você defende, com o seu histórico e por aí vai. O Yuval Harari mostrou que não é sério, que é um oportunista e que é um vendido. Desculpe, mas essas são as palavras. Porque não tem como um intelectual como ele falar que a Ucrânia existe como nação independente há 1000 anos. Não tem como ele falar que se o Putin ganhar, vai ficar normal invadir outros países e resolver as coisas na base da força. O cara é de Israel, pô, que tá atacando, colonizando, expulsando palestinos de suas terras há décadas, tá? Tipo assim, é isso. O Yuval Harari mostrou que ele... Porque, veja, o problema dele não é só ser liberal, sabe? Não é ser pró-ocidente. É isso, assim, tá ligado? O problema dele é que ele não é sério. Ele não é respeitável. Ele é um vendido. Ele é alguém que não respeita os próprios livros dele. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, divulgar pra geral, ver os cursos do Classe Esquerda, ouvir os episódios do Revolu Show, comprar as blusas da Bolivariana e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.